Bem-vindos ao episódio número 2 do ponto P. O P que eu fiz a analogia com o Prado do meu sobrenome, mas também P de pênis, P de prazer, P de prótese peniana. Então vamos lá para o segundo episódio. Eu trago sempre perguntas, questionamentos que os pacientes trouxeram na semana ao meu consultório e eu tenho certeza que algumas delas podem fazer muito sentido para você. Então a pergunta que eu trago da semana é: doutor, qual é a melhor prótese peniana? Qual é o melhor tipo de prótese peniana? E eu sempre respondo: depende do seu caso, depende do que você escolher. As duas próteses funcionam muito bem e resolvem definitivamente a disfunção erétil. Quando bem indicada, a taxa de satisfação chega muito próximo a 100%, tanto do homem que coloca quanto da parceria. Então é um tratamento que soluciona a disfunção erétil quando muito bem indicado. Quem vai decidir qual tipo de prótese é você. Cabe a mim apenas mostrar as duas aqui no consultório. Vamos começar pela prótese maleável. Prótese maleável são duas hastes, que são semi-rígidas, maleáveis, ficam dentro dos corpos cavernosos do pênis e que simulam ali a ereção, elas ficam firmes. Você vai conseguir ter sua relação, vai conseguir ter o prazer. Acabou a relação, bota para o lado e ela fica paradinha ali para o lado. Então, diferentemente quando você tinha ali 18 anos e ficava em ereção em público, por exemplo, na praia, lembra aí, seu pênis ele ficava forçando para frente, a ereção natural ela força para frente e ficava mais visível. Agora com a ereção da prótese peniana, você coloca para o lado, ela fica bem mais escondida do que uma ereção natural. Então é sim discreta, mas você consegue manusear isso e escolher para onde coloca. É uma cirurgia que é relativamente mais simples, já que ele só precisa fazer uma incisão nos corpos cavernosos e colocar essas hastes. Claro que precisa ter na sua bagagem cirúrgica uma série de recursos para poder lidar com fibroses, cicatrizes melhores, medir adequadamente o comprimento e o calibre, a circunferência para fazer uma cirurgia bem feita. Eu costumo dizer que cirurgia não é só ir lá fazer, tem que ser as orientações antes da cirurgia, fazer um trabalho muito bem feito e principalmente acompanhar no pós-operatório e saber lidar com qualquer tipo de intercorrência. Então essa é a prótese maleável, funciona muito bem, bem tranquilo, a gente faz bastante aqui no Brasil. Já as próteses infláveis são esses dispositivos em que existem dois cilindros que eles também são colocados ali dentro dos corpos cavernosos, assim como as hastes da prótese maleável, e esses cilindros eles ficam ali dentro, ficam ligados, conectados a essa bombinha, tá? Esse pump, ele fica no escroto, ali no saco, entre os dois testículos também. Tudo isso fica invisível, inclusive esse reservatório fica dentro da barriga. Tudo isso aqui a gente faz por incisão, muitas vezes aqui eu prefiro fazer infrapúbica, não é nem no pênis, é ali acima do pênis, já no pubis, indo em direção ao umbigo, uma incisão bem pequenininha ali, o tamanho para entrar um dedo indicador, ou seja, 2 a 3 centímetros, a gente coloca tudo isso porque isso se esvazia. Então tem um soro que a gente coloca depois, coloca tudo isso por dentro. Na hora da relação, o que é que você vai fazer? Você vai apertar algumas vezes essa bombinha que fica no escroto, no saco, e vai ter ali uma ereção induzida, artificial, naturalmente, porque o líquido ele vai transitar de um lugar para outro. Essa aqui, como é uma amostra, obviamente, a gente mostra muito no consultório, tem um pouco de ar dentro, isso é natural, isso é uma amostra, mas é óbvio que no dia a dia não tem. E você tem uma ereção firme, mais firme do que a prótese maleável, essa ereção aqui da inflável mais firme, mas com maior circunferência também, maior comprimento, você tem uma maior rigidez e melhor aspecto dessa prótese, além de que depois da sua relação, você vai apertar outro botão que fica aqui em cima e vai mudar o sentido do fluxo desse soro. O soro vai voltar para esse reservatório que está na barriga e a prótese vai voltar a ficar murcha, de modo que você vai ter aí o seu estado de flacidez novamente, como está aqui. Essa aqui deixa um processo mais natural, já que altera o estado de flacidez para rigidez, ela é mais discreta, muito mais discreta. Geralmente não dá para perceber que a pessoa tem prótese, dificilmente você vai conseguir perceber isso. Já essa aqui, ela é muito mais simples de ser utilizada, ou para frente ou para o lado. Então quem vai decidir é você. Costumo dizer assim, pacientes muito obesos, vão ter dificuldade de achar essa bombinha aqui no saco, né, no escroto, é melhor fazer essa. Pacientes que são mais idosos, passou de uma certa idade, que você vislumbra que, poxa, próximos 5 a 10 anos, ele pode ter alguma dificuldade de usar isso aqui, então já coloca essa. Paciente que tem algum tipo de tremor, tem Parkinson, é melhor colocar essa prótese, que é maleável, é mais fácil de usar, não precisa procurar a bombinha, ainda que seja muito fácil, tá bom? Então essas são diferenças entre as duas
duas próteses. Quem decide realmente é o paciente. E hoje em dia a gente vê no Brasil que o principal fator é realmente o custo, já que o custo de uma e de outra varia bastante. Isso eu estou falando do custo do material prótese, né? E não de internamento e de equipe cirúrgica, mas esse custo varia bastante. Aí a prótese inflável algumas vezes mais cara do que a prótese maleável, mas sim, são acessíveis para determinados públicos. Essa aqui para a maioria das pessoas, essa aqui para algumas pessoas, mas não é nada de outro mundo. A gente não pode muito falar de valores nas redes sociais, mas se você tem alguma dúvida, marca a consulta comigo. Se não for da cidade, aqui de Salvador, Bahia, pode marcar uma consulta que a gente explica tudo direitinho. Tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Se você gostou desse canal, desse novo quadro que a gente criou, comenta aqui embaixo uma dúvida e eu vou selecionar algumas para tirar suas dúvidas aqui nesse novo canal. Um grande abraço para você e até a próxima. Ponto P.